E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? O último vídeo que eu postei, foi bem diferente do que eu tô acostumado a postar, Até o momento eu só tava acostumado a postar vídeo de Brawl Stars, esse era praticamente o conteúdo principal aqui do canal. Só que já faz um bom tempo que eu venho mudando as coisas aqui nesse canal, Ou tentando mudar. E eu venho falando que eu quero mudar de conteúdo e falar de outras coisas que eu quero. E de vez em quando eu misturava esses outros assuntos, tipo de outros jogos, outras coisas que eu vejo com Brawl Stars. Só que dessa vez eu quero focar em outras coisas sem ter que botar Brawl Stars no meio. É claro que eu ainda vou continuar falando de Brawl Stars porque é um jogo que eu ainda gosto. Eu já nem jogo mais, eu acho que até fui expulso do clube que eu fazia parte, pra vocês terem uma noção, porque eu já não tô mais jogando. E o último vídeo que eu postei, ele foi bem importante porque ele serviu meio que como é que eu posso dizer, pra abrir uma nova possibilidade de eu fazer vídeos de One Piece aqui no canal. Eu sei, não é o que vocês estão acostumados a ver, mas One Piece é uma obra que muita gente acompanha, pode ser tanto pelo mangá ou pelo anime, mas é uma obra que muita gente gosta, muita gente acompanha. Então eu acho que se eu falar disso aqui no canal, eu acho que não tem problema nenhum pra vocês, Inclusive aqui no começo do vídeo, eu sei que ninguém vai responder, porque ninguém me responde, mas eu queria perguntar o que vocês assistem que eu poderia falar aqui, aqui nesse canal, porque eu quero falar sobre outras coisas, só que eu não sei exatamente por onde começar. Tirando One Piece, eu já não sei mais o que falar, se eu posso falar de Sonic, se eu posso falar de outros jogos aqui no canal. Eu nem jogo outros jogos no celular, então não sei exatamente o que falar, pra falar a verdade. Mas enfim, Então pra eu começar a falar de outros conteúdos aqui no canal, vocês podem me dar essa força, me falar o que vocês assistem e ver se eu gosto, se eu assisto, se eu acompanho também. Tem alguns animes que eu vejo, apesar de eu não ser um otaku, parece que eu sou, mas não assisto muito anime. Foi só alguns animes que eu assisto. Os de romance não conta, tipo Takagi-san, Komi-san e vários outros animes de romance que eu tô vendo aí, Porque eu agora fiquei nessa fase romântica, gente. Agora eu tô vendo um negócio de romance, tenho diversas outras ideias, como falar de Miraculous, também de Sonic, porém eu não sei exatamente por onde começar, Eu ainda tô aprendendo. Mas enfim, o foco do vídeo também é sobre One Piece, que é um tema que eu sempre gostei bastante, que é sobre sistema de poder, de nível de poder. Em One Piece existem diversas formas de você ficar poderoso. Você não precisa ser só um simples e genérico pirata que usa espada, revólver, canhões e etc. Não, em One Piece é bem único. De pirataria é só um título mesmo, porque tem diversas ideias doidas que não envolvem pirataria dentro do mundo de One Piece. E você pode ficar extremamente forte, pode ser através de armamento, de armas, talvez alguma espada muito forte, alguma arma de fogo super bem desenvolvida, sei lá, aquela armadura lá do Don Krieg, que eu queria ver outros personagens com aquele tipo de tecnologia em One Piece. O próprio arco atual, o arco de Egghead, que é bem tecnológico e futurística, tem robôs, androides, ciborgues, clones e muitas dessas coisas futurísticas, Dentro do anime de pirataria tem coisas futurísticas, robôs e tudo mais. Pode ser através de um estilo de luta, Cada personagem ele tem um estilo de luta próprio, alguns são mais fortes, tipo os de espadachim, o Sanji luta com as pernas, por exemplo. Ou você pode ser de alguma raça especial, como os Lunarianos, Acho que esse é o nome, Lunarians ou Lunarianos, que é a raça do King lá, cara, é extremamente forte, é poder de fogo, asas negras, eles são extremamente resistentes e fortes, tem diversas formas de você ficar forte, poderoso no mundo de One Piece. Só que é claro que as duas formas mais comuns de você ficar extremamente poderoso é através de Haki e de Akuma no Mi, as frutas que te dão poderes e tira a tua capacidade de nadar. E com certeza as Akuma no Mi é o mais interessante, porque tem diversos poderes únicos e malucos, onde tu pode virar o bicho que tu quiser, ter o poder que tu quiser, é de virar jaqueta, é o poder de controlar ouro, é o poder do magnetismo, tu pode virar um dragão, é uma estátua de ouro, tu pode controlar a natureza, que são as logias. Akuma no Mi sempre me chamou mais atenção porque são poderes únicos. Não que eu não goste do Haki, eu gosto até do conceito de você transformar a sua vontade, a sua determinação em uma espécie de energia para poder você atacar. Porém, é claro que eu sempre preferi muito mais as Akuma no Mi. E eu acredito que muita gente conhece One Piece por causa das Akuma no Mi, dos poderes loucos que vêm dessas frutas. Porém, existe ainda um jeito das Akuma no Mi ficarem ainda mais fortes e baterem de frente com o Haki, que é o famoso despertar.
Até o momento a gente só tem dois tipos de despertares já revelados, que é o despertar das Zoans e os das Paramécias, que como vocês viram, o foco principal desse vídeo vai ser falando sobre o despertar em específico das Akuma no Mi do tipo Paramécia, aquelas Akuma no Mi que te dão algum poder aleatório, seja que altera o teu corpo, seja que tu pode criar alguma coisa, ou que você pode alterar, manipular alguma coisa, dentre outros poderes extremamente malucos, como virar uma jaqueta, por exemplo. Você pode virar uma jaqueta, você pode secretar cura no seu corpo, você pode ser um bicho de borracha, se dividir em pedaços, ou até cozinhar coisas que não são comida, mas transformar elas em comida. São diversos poderes loucos. E é claro que depois eu vou fazer um vídeo falando um pouco melhor do despertar das Zoans, mas como o foco aqui em especial é das Paramécias, porque são as que a gente tem mais informações e é a mais fácil de você entender. Apesar de muita gente ainda ter interpretações erradas sobre como é que funciona o despertar de uma Paramécia. Eu já vi muita gente tendo ideias de despertares, sabe, pro bandos do Chapéu de Palha, né, que tipo o Arobi, o Brook, o Chopper, por exemplo, que são os únicos usuários de Akuma no Mi, tirando o próprio Luffy, aonde eles pensam, né, pô, como é que seria o despertar deles agora que a gente teve o despertar do Luffy? Eu já vi gente falando que o despertar da Arobi é aquela transformação dela, ou que o despertar da Arobi poderia ser algum tipo de transformação, que nem a do Luffy também. A do Brook também poderia ser algo do tipo, sendo que o despertar de uma Paramécia não funciona dessa forma. Como é que funciona o despertar de uma Paramécia? A gente ainda não tem nenhuma informação de como você alcança o despertar, a não ser os das Zoans, que é você ter tanto o corpo como a mentalidade alinhada com a do animal da fruta, o que pode significar muita coisa. Já o das Paramécias não é explicado, então todo mundo assume, inclusive eu, de que você provavelmente tem que ter um grande domínio, uma maestria, sabe? Você tem que saber como o poder da sua fruta funciona, você tem que ser muito bom utilizando ela, que em algum momento você vai conseguir despertar. Então a gente meio que fica carente de informações. Ok, mas a gente não sabe como você alcança o despertar, mas a gente sabe o que é o despertar. E já que eu mencionei o Katakuri ele é um bom exemplo. O poder do Katakuri tá bom que é uma Paramécia especial, mas qual é a diferença de uma Paramécia para uma Paramécia especial? É que a Paramécia especial, pelo que eu entendi, já que o Katakuri é o único que tem a Paramécia especial, não apareceu mais ninguém disso até o momento na obra, provavelmente a Paramécia especial é uma Akuma no Mi que é do tipo Paramécia, mas que tem características de Logia. Ou seja, o Katakuri, ele cria, controla e manipula alguma coisa, um tipo de substância, só que nesse caso, as Logias, você cria, manipula forças da natureza, como fogo, floresta, gelo e etc. Já o Katakuri, ele faz isso com mote. Você não encontra um bolinho de arroz na natureza. Você já encontrou um bolinho de arroz na natureza? Ah, nossa, uma árvore dando bolinho de arroz. Não, você nunca viu isso na vida. Então é por isso que é uma Paramécia especial. É tipo uma Logia, só que no caso é um tipo de doce, não é? Um bolinho de arroz, mote, é um tipo de doce bem comum lá no Japão. Se tu vê várias séries japonesas, tu vê que isso é bem comum, sabe? Só que, por ser ainda uma Paramécia, mesmo que com características de Logia, o despertar do Katakuri não é muito diferente dos outros despertar que eu vou falar mais pra frente, aonde o poder dele passa a afetar o externo, ou seja, depois do despertar, tudo aquilo que o Katakuri tocava, com exceção de seres vivos, é claro, ele transformava em mote. Em diversos momentos na luta, o ponto que fez ele ter uma reviravolta na batalha contra o Luffy, é que quando ele começava a tocar no cenário, tudo virava mote. E tudo aquilo que virava mote, por causa do despertar dele, ele controlava, ele fez aquelas mãos gigantes, ele controlava todo o cenário de mote lá, e como o mote é um bolinho de arroz bem pegajoso, não é? O Luffy meio que ficava ali grudado, então aquilo dali fez ter uma reviravolta na batalha. Outros dois personagens que tem uma Akuma no Mi do tipo Paramécia e que despertaram é o Law e o Kid. A diferença do Law, o Kid, pro Katakuri é que o Katakuri, ele cria alguma coisa. No caso, ele cria mote, mas tem diversas Akuma no Mi que criam alguma coisa. Tem a Akuma no Mi da cera, não é? Que cria, obviamente, cera. Tem a Akuma no Mi do veneno, que cria veneno, obviamente, não é? E diversas outras Akuma no Mi desse tipo, só que tá me falhando um pouco a memória, então eu não lembro direito. Então, se esses usuários tivessem um despertar, esse seria o poder deles, já que como eles criam essas substâncias, esses elementos, o despertar fariam que quando eles tocassem no solo, sabe, em objetos inanimados, eles transformariam aquilo na substância que eles criam. Isso significa o afetar o externo.
Só que no caso do Kid e do Lau, eles não criam nada. O Lau até cria uma sala, não é? Mas ele não cria nenhuma substância. Ele só cria aquela sala de cirurgia. E já o Kid, ele manipula o magnetismo, né? Que é uma força da natureza. Porque magnetismo é algo que você encontra assim na natureza. Então, o afetar o externo para esses dois funciona de um modo um pouquinho diferente. Mas ainda não foge dessa ideia de o despertar você começar a afetar o externo, ainda não fugiu dessa ideia. O Kid, como o poder dele é controlar o magnetismo, ou seja, o Kid é como se ele fosse o polo, o ímã central, onde ele controla o magnetismo, ou seja, ele atrai tudo aquilo que pode ser afetado pelo magnetismo, que não é só metal, tá, gente? Mas comumente os metais são coisas que são afetadas pelo magnetismo, mas a própria eletricidade também vive ali junto com o magnetismo, tanto até que tem o eletromagnetismo, que é a junção dessas duas forças, de eletricidade com magnetismo. Mas se eu não estou enganado, a eletricidade é até mais forte, eu acho, mas eu não lembro direito. Então o despertar do Kid permite que quando ele toque ou chegue perto de qualquer coisa, pode ser tanto um ser vivo quanto uma pessoa, alguns despertares permitem você afetar objetos e seres vivos e alguns outros não, tá? Pelo que eu entendi. Eu acho que os que permitem tu criar alguma coisa não afetam seres vivos. Aos que manipulam alguma coisa, afeta tanto ser vivo quanto seres inanimados, pelo que eu entendi, tá? Só falando aqui entre parênteses aqui para deixar bem claro. Quando o Kid ele tocou na Big Mom, ele fez a Big Mom ser um imã ambulante, onde ela começou a atrair um monte de metal. E em um outro momento, ele tocou numa parede, né? Se eu não estou enganado, acho que era numa parede ou numa torre, alguma coisa desse tipo, e botou um N. Enquanto ele tocou na Big Mom antes e colocou um S, ou seja, é o polo norte e o polo sul. E com uma lógica de dois polos diferentes, né, polos opostos, se atraem, ela grudou na parede e era um magnetismo muito forte, porque a Big Mom teve que arrancar a parede para poder ela desgrudar daquilo, para vocês terem uma noção. Mas essa foi a principal ideia do despertar do Kid, onde ele afetava o externo. Se antes ele que controlava o magnetismo, ele que atraía ou repelia metal, ele que era o polo central, no caso ele fez a Big Mom e outros objetos serem isso, ou seja, ele passa as propriedades magnéticas para objetos e seres que não têm essas propriedades. E o poder do Lau vai meio que seguindo esse caminho. Ele cria uma sala de cirurgia onde lá ele pode fazer diversas coisas, como trocar personalidade, trocar de lugar, cortar tudo e etc. Então ele faz... Se antes ele criava essa sala ao redor do espaço, não é? Agora ele cria essa sala que pode imbuir os objetos. Por isso que ele imbuiu literalmente a room dele na faca dele. A faca não, né? Não é bem uma faca, é uma espada aquilo dali, né? Essa aqui. Ele tem alguns golpes que ele fala que knife, então eu acabo sem querer confundido com faca. Mas ele imbui a room dele na espada. E eu quase ia esquecendo dele, né? O Doflamingo, onde no caso, como ele cria fios, né, linhas extremamente afiadas e muito poderosas e resistentes, o despertar dele permitiu isso, né? O Doflamingo que mostrou pra gente que é um despertar, não é? Onde ele tocava em tudo de Dressrosa e transformava em fios, porque esse é o poder do despertar da Paramécia. Você afeta o externo. Quando você cria algum tipo de substância, alguma coisa, um objeto, o seu poder no despertar permite tudo aquilo que você toca se alterar, se transformar para aquela coisa que você cria. Agora, se você manipula algum tipo de força da natureza ou qualquer outra coisa, o seu despertar permite que isso passe a afetar os objetos e seres vivos, no caso. Como era o caso do Luffy, do Lau, do Kid, que eles não criavam nada. No caso, eles manipulavam alguma coisa. O Luffy, no caso, ele não manipulava nada. O Luffy, ele tinha um corpo dele que era de borracha. Então ele passava essas propriedades para outras pessoas e objetos também, não é? Como o cenário, por exemplo. Então, muito provavelmente, se o Bug ele despertar, o despertar dele vai permitir que aquilo que ele toque, tipo objeto, cenário ou até pessoas, ele possa despedaçar, porque esse é o poder dele, é onde ele se divide em pedaços, ele é até imune a cortes por causa disso. Então muito provavelmente ele poderia, sei lá, por exemplo, tocar no navio e despedaçar o navio, fazer os pedaços do navio flutuar e controlar eles. Seria um despertar bem útil, para falar a verdade, porque imagina, ele
só teria que tocar no chão, controlar o chão ali e tal, ele poderia voar para longe. Mas em resumo, o despertar das paramécias é realmente isso. Eu dei aqui diversos exemplos. Eu não vou dar exemplos de despertares não canônicos, porque pelo fato deles não serem canônicos, a gente não sabe se a gente pode considerar ou não, não é? Enfim, o vídeo foi esse mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, apesar de ter sido mais simples do que o normal. E fiquem com Deus. Eu vejo vocês até a próxima.